Olá, graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 13 de março. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos sejam todos a esses 30 minutos de sabedoria. Todos os dias nós temos um espaço aqui neste canal de televisão, em várias estações de rádio, numa rede internacional e hoje pelas mídias também, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, por tudo aquilo que nós podemos disponibilizar. A palavra deste ministério está agora correndo o mundo. Nós temos hoje, em mais de 123 países, pessoas agregadas ao nosso ministério, famílias, grupos, pessoas que em diversos lugares do mundo vêm beber da fonte da água da vida desse ministério. Eu quero lhe dizer muito obrigado por você fazer parte da história desse ministério, que no passado dia 7 de março, eu completei 39 anos que eu fui consagrado pelo bispo Roberto McAllister como pastor. E naquela ocasião houve uma profecia muito grande, ainda o Senhor revelava que aquela igreja que eu participava não estava preparada para me receber e que se seria um desígnio. Mais tarde o ministério iria se manifestar, um ministério novo, disse o Senhor em 1979, um novo ministério que se manifestará e que passará além fronteiras. 39 anos depois, tudo que foi profetizado na época foi exatamente Deus a falar e hoje eu posso dizer que todas as palavras se cumpriram. Desde o início do meu ministério na Ilha do Governador, onde eu não fiquei muito tempo lá, e depois o Senhor abriu portas que hoje eu posso lhe garantir que somente Deus poderia fazê-lo. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória, e somente a Ele a minha gratidão por tudo que durante esses 39 anos eu pude viver. Hoje eu quero me dirigir a você. Você sabe que Jesus não veio para os santos. Jesus não veio preocupado com a pessoa santa. Jesus veio para os aflitos, para os doentes, para os sofridos, para as pessoas que olham a vida e se tornam incapazes de viver. Jesus veio para os doentes. E você sabe que doença não quer dizer apenas uma enfermidade física ou emocional. Quando Jesus falou em doenças, Ele falou em doenças também espirituais. Aquelas doenças que às vezes as pessoas não estão presas atrás de grades de ferro, de prisões, mas é como se assim vivessem, aprisionados por circunstâncias, por adversidades, por crises, por situações que às vezes vão se tornando uma bola de neve na vida da pessoa. Às tantas a pessoa explode. Quantas pessoas têm infartos, têm AVCs, geram tumores, geram cânceres, porque às vezes é uma ira, um ódio, é um desejo de vingança. A conta sempre volta. A conta sempre chega. O apóstolo São Paulo fez uma das declarações mais profundas da Bíblia Sagrada em Gálatas. Ele diz: aquilo que o homem semear, aquilo que semeou, isso ele colherá. E eu sei que eu estou aqui por uma vontade soberana de Deus, um instrumento do Senhor, porque há pessoas do outro lado que simplesmente semearam coisas erradas na sua vida e hoje estão colhendo, seja elas a nível profissional, a nível empresarial, a nível político, a nível emocional, familiar. Tudo que o homem semeia, guarde isto em sua mente para sempre. Tudo que o homem semear, diz Gálatas 6,7, isso colherá. E Paulo diz, de Deus não se zomba.
Então, eu quero conversar um pouquinho sobre esta questão da sementeira hoje. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 25, o Senhor volta a dizer isto. Ele diz assim: aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, Paulo está dizendo, olha, se você pratica uma injustiça, você vai colher o troco da injustiça. Seja o Papa, o apóstolo ou o pequeno cidadão desta terra que se sente incapaz de viver. Semeou injustiça, colhe o troco da injustiça. Isto, meu amado, não é apenas um dito popular. Isso não é um provérbio da sabedoria popular. Isto é uma lei de Deus. É uma lei fixa de Deus. Então, quantas vezes um marido semeia na vida da esposa duro trato, palavras frívolas, um exagero de verbal, que se torna uma agressão verbal dia a dia, que deixa a esposa num marasmo, se arrastando pela vida, incapacitada de viver. Você pensa que isto aqui é apenas o abuso, a violência verbal, doméstica? Você pensa que isto aqui para por aí? A Bíblia deixa claro, e volto a lhe dizer, que o que você semeia, você recebe como troco. Não há como. Deixa eu ler isto outra vez, porque é muito importante. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Se eu fizer uma injustiça, eu vou receber em troco a injustiça. E ele diz, nisto não há acepção de pessoas. Sempre que você fizer uma injustiça, você receberá o troco da injustiça. Então, estou lhe falando do marido que maltrata a esposa, esposas que maltratam os maridos, pessoas que se traem, pessoas que se acusam, pessoas que falam mal umas das outras. Há pessoas cujo modus vivendi, modus operandi da sua vida é semear. Semeiam contendas, semeiam palavras equivocadas, semeiam acusações. Ouça, tudo o que o homem semear, o homem colherá. Semeou injustiça, tem o troco da injustiça. Eu tenho que lhe dizer isto porque você sabe que na obra de Deus, pela fraqueza da carne das pessoas, às vezes por desconhecimento, por falta de entendimento espiritual, às vezes as pessoas, porque têm boca, falam coisas, dizem coisas, murmuram coisas, atacam, criam injustiças. E elas pensam que aquilo parou ali. E não para ali. É uma sementeira. Você sabe que até palavras, disse a palavra de Deus muito claro, a nossa palavra que sai da nossa boca é como uma semente. Ela tem poder de vida ou poder de morte. E que eu tenho que saber utilizar bem a minha língua, a minha boca, a minha confissão. Paulo diz, não useis de palavras frívolas. Ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe lugar ao diabo. Então, isso tudo o que é? São sementeiras que as pessoas vão semeando ao longo da vida. A conta chega. E eu sei que esta hora, há muita gente que tem se perguntado, por que eu estou passando por esta situação? Porque você em algum momento semeou. Eu não posso colher o que eu não semear. Se eu não semeio, eu não colho. Se eu semeio, eu colho para o bem e para o mal. Então, no início do ministério, eu ficava muito aflito quando alguém murmurava, quando alguém acusava ou dizia alguma coisa que me deixava entristecido. Eu tinha vontade de ripostar, de mostrar a verdade, me justificar, até que um dia
O Senhor me disse: Miguel, eu não preciso de advogado. Você é advogado, você não precisa de ser meu advogado. Eu sou o Senhor soberano da igreja. Eu sou o Senhor soberano da sua vida. Não é você, ao ripostar, pagando mal com mal, que vai resolver a questão. É que as pessoas têm que entender que o que semeiam de injustiça receberão o troco da injustiça. E nisto não há acessão de pessoas. Então, muito importante isso, porque há tanta gente do outro lado, perdão, que hoje tem uma doença e uma enfermidade gravíssima, um tumor gravíssimo, um AVC hemorrágico, um câncer, um infarto do miocárdio. Todas estas leituras médicas, da ciência médica, elas têm uma origem. Eu vou lhe dizer, sem medo de errar, que hoje mais de 80% de tumores e cânceres são fabricados pela própria pessoa. Fabricados, a origem é a própria pessoa. Então vamos ver, por exemplo, uma pessoa que não perdoe. A falta de perdão é a falta de um conhecimento de uma coisa muito interessante. Perdão é o segredo da cura. Todas as vezes que eu retenho um perdão, eu, na realidade, estou me atormentando. Eu estou impedindo de viver, a minha própria vida fica aprisionada e impedindo outra pessoa de viver. Por isso é que um dia Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? 70 vezes? Quantas? Jesus disse: olha, perdoe 70 vezes 7. Aí ele deu um número amplo, 490. E ele explicou um fato muito interessante. Jesus disse assim, que quem não perdoa é como se ele tivesse nas mãos de verdugos, atormentadores. Essa palavra verdugo ou atormentador, no original, quer dizer carcereiro. O carcereiro que fica lá nas grades da prisão fazendo barulho, maltratando quem está preso, enfim, aquela tormenta do carcereiro. Os verdugos e os atormentadores estão na vida e a pessoa adoece. Por isso é que eu disse que os tumores e os cânceres, talvez 80%, diz a ciência, eles são gerados, são fabricados pela pessoa. Há uma falta de perdão. Você sabe que eu compreendi isto muito cedo na minha vida espiritual. Eu nunca permito que o sol se ponha sobre a ira. Eu nunca na minha vida ou iria, ou irei, ou fiz, ou deixei de fazer, indo dormir com um sentimento atormentador de falta de perdão, de desejo de vingança, de ira. Mas na minha vida, em hipótese, zero. Zero de hipótese, porque eu aprendi a liberar qualquer ofensor a qualquer nível e a qualquer momento. Porque quem não libera, quem não perdoa, quem não deixa outra pessoa viver, ela não vive também. E às vezes, quem te ofendeu está aí rindo de balada em balada, de carnaval em carnaval, de festa em festa. E você está aí atormentado em casa, doente, quem sabe até com uma artrose violentíssima, um Parkinson já evoluindo, um Alzheimer, todas essas doenças que envolvem as questões emocionais, porque você diz, não, mas ela me fez, ele disse, eu tenho que me vingar, eu tenho que, sabe, esperar um momento, algum momento eu vou. Isso tudo, meu amado, está impedindo você de viver. Está adoecendo você. E aí você diz, não, mas eu já fui a cartomante, e a cartomante disse que aquele marido que me traiu vai virar um mendigo. Não vai virar nada, porque o diabo é mentiroso. O que você tem que ter em conta é que o que o homem semeia, isso colherá. E de Deus não se zomba. Eu quero lhe passar esta mensagem, porque eu sei que há muitas pessoas do outro lado que
que estão perdendo as suas vidas porque não conseguem perdoar. Não conseguem, simplesmente não conseguem perdoar. E isso está se arrastando há tanto tempo. Você já está incapacitado até, em cima de uma cama, você já está numa depressão tremenda. E quem te fez mal está rindo da vida. Então, eu quis te transmitir isso porque eu quero hoje ser motivo de abrir essa cancela, essa porta do teu coração e você diz, olha, vá, viva, siga a sua vida porque eu quero viver. Chama-se perdão. O perdão é uma arma espiritual. O perdão é um segredo de cura. O perdão é algo tão profundo, tão grande, tão forte, que aquela turma que estava lá falando de Jesus na cruz, Jesus olhou e disse aos soldados, olha, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu perdoo, eu libero eles para viver. Então, faça isso. Pastor, mas eu sofri abuso sexual. Eu sofri violência sexual, violência verbal, física. Eu estou esperando a hora de uma vingança. Você está esperando a hora de ter um tumor e já ser tarde. Ter um AVC e ser tarde. Ter um infarto do miocárdio e ser tarde. Não é por aí. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dos ensinamentos de Jesus que se tem paz, que se vive, que realmente a vida é prazerosa. Então entrega a sua vida a Jesus, entrega esse drama que tem te aprisionado ao teu dia de hoje, que tem te limitado, tem acorrentado, algemado você. Você sabe, todos nós chegamos à obra de Deus assim, algemados, acorrentados. Jesus quebra as algemas, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus dá um novo nascimento. A Bíblia diz que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Que é nascido de Deus uma nova criatura, as coisas velhas passam. Deixe isso passar. Viva. O convite que eu lhe faço hoje para viver. Venha viver com Jesus. Vamos orar ao Senhor. Se você não se sente constrangido, venha colocar a sua mão sobre a minha mão aqui na televisão. Nós fazemos aqui todos os dias um ponto de contato. E meu diretor coloca a mão, coloque aqui em cima da minha mão. Vamos orar. Você estará dizendo, eu estou em concordância com o profeta vivo do Senhor. Pai amado e bendito, eu quero te agradecer, porque mais uma vez, Senhor, Tu usaste minha vida, meus lábios para falares aos corações. Há tantas pessoas que estavam tão doentes, tão aflitas, à beira até de um ataque de nervos, à beira de um suicídio. Porque o inimigo amarrou as suas mentes, enviou um dardo inflamado, Pai, à sua mente, com o desejo de vingança, da falta de perdão. Isto adoeceu. Tu deixou esta pessoa prostrada, acabada. Mas Deus, Tu és perfeito. Senhor Jesus Cristo, Tu és maravilhoso. Tu és bom, Tu és real, Tu és verdadeiro. Tu já tomaste sobre Ti esta enfermidade, essa doença, esse problema da falta de perdão. E Tu agora estás dando forças, Pai, para a pessoa liberar. Libera agora, Senhor. Libera esta pessoa que te ofendeu, esta pessoa que te acusou, esta pessoa que te maltratou. Deixa ir para que você viva. Mas viva em abundância. Com uma vida de abundância. Uma vida de paz. Por isso eu declaro agora a Tua cura, a Tua libertação, a quebra dessas algemas, dessas correntes que aprisionaram tua mente, teu coração, teus sentimentos, tuas emoções. Foram anos chorando, mas agora você é livre. Em nome de Jesus Cristo. Eu te liberto agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. A obra está perfeita.
Hoje é terça-feira, agora às 10 da manhã temos escola bíblica na igreja, escola de capacitação com o bispo Daniel. E amanhã à noite, um grande encontro apostólico e profético sobre o mistério da vontade de Deus. Você sabe que há pessoas que querem que Deus lhes fale. Por isso o profeta Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para Deus falar, você tem que estar disposto a ouvir. Você não pode botar um pé atrás, fazer conjecturas, ilações. Isso não funciona com Deus. Deus é o Deus da verdade. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você está disposto a viver os melhores dias da sua vida, porque a vida espiritual proporciona isso. Venha estar na Igreja Cristo Vive, venha estar conosco. Amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo. Hoje, escola bíblica, 10 da manhã. Venha. Você sabe, talvez você, mas eu moro longe. Não há distância quando a pessoa ama a Deus, amado. Eu ia de cadeira de rodas, saía do Hospital Militar de Lisboa, de cadeira de rodas, e às vezes tinha que pegar táxi, tinha que pagar elétrico, tinha que, enfim, ser levado pelas pessoas, mas eu não faltava um culto. No inverno, 0 graus, ou no verão com chuva. Porque quando você coloca o reino em primeiro lugar, amado, a história de vida muda. Se Jesus for, em primeiro lugar, o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus empreendimentos, dos teus sonhos, dos teus projetos, eu vou lhe dizer, todas as coisas te serão acrescentadas. Então venha à Igreja Cristo Vive. Nós temos um telefone, 30 17 90 90. Nós temos conselheiras, bispas da igreja que atendem, que oferecem um ombro. Às vezes as pessoas ligam só para chorar. Nós entendemos. A pessoa precisa de chorar, às vezes é para liberar um tumulto que está dentro dela, uma aflição de anos. Ligue para nós. Nós temos consciência de um chamado a cuidar das ovelhas de Jesus. Amém? Faço isto há 39 anos com muita alegria e muito amor para a glória do Senhor. Telefone 30 17 90 90. Amanhã, 7h30 da noite, o mistério da vontade de Deus. Vamos conhecendo os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, a palavra, os mistérios. Isso é muito importante, é isso que dá substância à vida espiritual. Eu quero fazer um convite, um desafio. Nós estamos com esta programação com o suporte do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Toda a programação da nossa igreja é feita com dízimos e ofertas do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive e daqueles que são cooperadores pelos meios de comunicação. Então, se você sente que esse programa é um instrumento de Deus no qual vale a pena investir, ligue para nós e diga, olha, eu quero colaborar mensalmente com este programa. Você sabe que R$1 por dia, 30 por mês, já faz uma mudança de história na vida de muita gente. Muita gente. Quer dizer que com uma semente da palavra, você tem mais repercussão do que 30 viagens à volta da terra. Porque quando uma pessoa recebe a palavra e é salvo, não há preço que pague isto. Não há preço que pague isto. Seja um cooperador desta programação. 30 17 90 90. Amanhã nós vamos voltar. Sempre com muita alegria. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome é a amada esposa Bispo Roxane, nossa equipe de televisão, a nosso governo da igreja, envolvido com a evangelização, nós dizemos graça e paz. Lembrando que o perdão é o segredo da cura. Você está curado. Até amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz.